Qual é a cara da diversidade? Se o seu olhar muda, o mundo muda. Chegou a hora da virada da diversidade. Acesse agora pontosdiversos.org e faça parte. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Carolina, sou da Pontos Diversos e nós estamos hoje de novo aqui para fazer mais uma entrevista da virada da diversidade, esse momento que nós consideramos extremamente importante para que a gente possa esperançar sobre um mundo melhor. Então, como é de praxe de todos os nossos eventos, eu vou começar com minha audiodescrição e vou passar aqui para as pessoas que estão dividindo a tela comigo, maravilhosas, para fazer as suas audiodescrições também. Eu sou uma mulher negra, eu tenho um cabelo curto, meio ondulado, eu estou usando alguns colares coloridos, de conchinha, assim, bem baiano, com uma blusa amarela, e atrás de mim tem uma cortina cinza. Então, vou passar aqui para a Renata, está aqui do meu lado esquerdo, né, para que ela possa também fazer a audiodescrição dela. E aí, Renata? Olá, amores! Olá, Carol! Olá, amores! Tudo bem? Vinícius, Olívia? Então, seguindo a descrição da imagem, eu sou Renata Martorelli, uma mulher de 46 anos, de pele branca, eu tenho uma tatuagem na cabeça, tenho meu cabelo raspado, com uma mandala com o ideograma do amor tatuado no centro, tenho um óculos de acetato transparente, um batom vermelho e uma blusa vermelha com algumas rendas. Ao fundo, uma parede branca. Agora passo para a Olívia para fazer a descrição da imagem dela. Ok. Olá a todos, muito bom estar aqui com vocês, gente. Eu sou uma mulher de 62 anos, tenho um cabelo castanho, escuro, né, meio Chanel, quase assim no ombro. Estou, nesse momento, com um macacão estampado nas cores preto, laranja, amarelo e verde. E atrás de mim tem uma parede com quadros de um lado, uma estantezinha atrás, e do outro lado tem também uma bancada com porta-retratos, com planta. E uso também um óculos de acetato, né? Tipo tartaruga, digamos assim. Agora eu, né? Isso, Vinícius, chegou a sua vez. Eu sou Vinícius, filho de Olívia. Eu sou homem branco, de 34 anos. Eu tenho um rosto comprido, longo, uma barba meio por fazer. Meu cabelo é castanho, curto em cima, comprido atrás, estilo mullets. Os olhos castanhos também. Estou com uma camiseta vermelha, de algodão. Meu cenário aqui, atrás de mim, uma parede branca, do meu lado uma parede de tijolinhos e do outro lado uma porta grande, bem iluminada. E lá no fundo uma estantezinha com uma planta, um quadro. É isso. E queria agradecer muito, desculpa, né? Eu fiquei na audiodescrição, agradecer muito estar aqui com vocês. Eu é que agradeço, Vinícius. Eu ia exatamente começar, né, retomar a fala depois dessa audiodescrição, para fazer exatamente isso, agradecer a vocês por terem aceitado o nosso convite de fazer essa entrevista, dizer que é super importante para a gente a existência de vocês, de verdade, e o quanto que nós estamos felizes hoje por recebê-los e receber você, Vinícius e Olívia, para trazer os atravessamentos que tem na fala de vocês. Assim, eu estou até ansiosa, querendo adiantar, querendo dar spoiler aí para a galera sobre a fala de vocês, porque vocês trazem temáticas que são importantíssimas para nós. Vocês falam da família, vocês falam da questão da diversidade sexual e de uma coisa que é um marco civilizatório, né, que é a arte. Então, atravessado por tudo isso, imagina que conversa que não vai ser essa, né? Para que todo mundo fique atento aí à nossa entrevista, porque vai ser uma conversa mesmo riquíssima. Eu vou apresentar vocês um pouco. Estamos aqui na companhia de Olívia Bustani, que é uma psicóloga
graduada pela Universidade Federal da Bahia e idealizadora de um projeto fantástico chamado Filhos Fora da Caixa, Pais Fora do Armário. Essa é um pouco a nossa fala de hoje. E com ela, o seu lindo, maravilhoso filho, Vinícius Bustani, que é ator, preparador de elenco no estúdio Fátima Toledo, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, e hoje está aqui também com a gente para falar sobre as temáticas que estão atravessando o seu trabalho, né, e os seus últimos projetos. Tudo isso a gente está trazendo numa lógica que a Pontos começou a fazer agora no mês de março, que chamamos de virada da diversidade, que a gente está chamando de um movimento convocatório. Né? Por que esse movimento convocatório? A Pontos, ela desenvolveu nos últimos 3 anos um trabalho que deu origem à nossa metodologia de atuação chamada Travessias. Nessa metodologia, nós encontramos alguns pressupostos, como coisas que a gente baliza, dizendo assim, a partir daqui que nós desenvolvimos tudo que a Pontos Diversos faz. E um dos pressupostos que baliza essa metodologia é de que o mundo que a gente vive, ele foi constituído sobre perspectivas que precisam ser modificadas. Então, a gente entendeu, dentro desse estudo que nós fizemos no trabalho dos últimos 3 anos, que existe um modelo cognitivo de mundo que estrutura uma sociedade que nós negamos. Então, nós negamos a exclusão que essa sociedade tem e negamos a desvalorização da diversidade que esse modelo cognitivo traz. Então, é isso que baliza esse movimento convocatório também, chamado Virada da Diversidade. Nesse movimento, nós encontramos ele justamente nesse momento pandêmico, que eu aproveito aqui para dizer que, apesar de a gente estar falando de uma perspectiva de que o mundo já tem coisas novas e que contempla novos modelos, que nós precisamos olhar mais para esses novos modelos, eu aproveito para dizer que ainda dentro desse modelo antigo de mundo que a gente está negando, a gente precisa saudar aqui as famílias das vítimas do Covid-19, que hoje, infelizmente, passam dos 315 mil pessoas no nosso país. Então, a gente não pode deixar de falar sobre isso, porque é justamente nesse momento que nós precisamos rever as nossas ações, e foi nesse movimento que a Pontos Diversos pensou na virada da diversidade. Pensou porque a gente estava sendo levado a rever nossas atividades, repensar tudo que a gente fazia, e como uma organização do terceiro setor, a gente precisava pensar na nossa sustentabilidade também, e aí, em meio a todas essas demandas, que a gente pensa em não podemos viver, existir, não podemos sustentar a nossa existência enquanto organização, se não for para garantir aquilo que fez a gente existir, a nossa missão, o nosso propósito. E a nossa missão e propósito é valorizar a diversidade e promover a inclusão social. E por isso a gente resolveu fazer a virada da diversidade e buscar pares que estejam falando conosco, que estejam nesse mesmo caminho para dizer assim, tem aí uma série de trajetórias e caminhos que já indicam novos modelos, que a gente pode até chamar de solução para essa transição que a gente precisa fazer de mundo, de modelo cognitivo e de comportamento desse mundo. Então, é por isso que nós estamos aqui nessa companhia maravilhosa de Olívia e de Vinícius. E aí eu quero passar para a Renata para apresentar, antes de entregar a fala aqui para os nossos convidados. Nosso convidado e convidada, né? Porque com essa questão aí fica difícil. Vinícius vai me perdoar, mas eu vou, a partir de agora, tratar esse grupo aqui pequeno, só como feminino. A gente está no geral, a gente está aqui na maioria, né? Então, vamos falar aqui esse grupo no feminino, tá? Obrigada. Muito bom. E aí, quando a gente fala de diversidade, a gente fala de subverter a ordem, né? Então, a gente tem uma normativa, né, do português, que é tratar no masculino. Então, a gente subverte a ordem e a maioria fica sempre aí no feminino, né? Alguns espaços.
Justo. Enfim, justo, também acho, Olivia, muito justo. Então, o que a Pontos, nesse momento, né, como Carol bem disse, traz algumas propostas de solução, né? Então, a gente acredita em muitos caminhos, em muitas possibilidades, e a virada da diversidade é exatamente evidenciar todas essas propostas, esses caminhos nas diversas áreas, né, nos diversos marcadores sociais identitários. A gente procurou garantir essa representatividade aqui, e nós acreditamos em alguns caminhos, e lançamos dentro da campanha da virada da diversidade, e esta entrevista é a primeira entrevista após o lançamento da campanha, então é algo que acontece constantemente, então a gente vai ter edições aí dessas entrevistas, porque é algo que precisa acontecer o tempo todo. Então a virada não é um momento único, é um movimento, é uma convocatória perene, porque a gente tem aí um trabalho árduo pela frente, né? Temos muitas coisas a fazer. Nós acreditamos que um caminho muito importante é a gente ter conhecimento sobre a diversidade, o letramento, a gente se apropriar, a gente ampliar o nosso repertório. E uma das coisas muito importantes, além das entrevistas, onde a gente conhece, a gente amplia o repertório, dialogando e vivenciando histórias, né? Das histórias de vida e os trabalhos das pessoas, a gente tem também um movimento chamado Clube da Diversidade, que Olivia é uma das primeiras que aderiu, né, a esse movimento, que faz parte com a gente, né, entre outras pessoas, a gente já tem Sérgio, enfim, muitas pessoas, Luísa, que foi quem também abriu, né, essa relação com a gente, enfim, Lucas, várias pessoas que estão chegando, e a proposta qual é? É que a gente amplie o repertório, que a gente possa dialogar sobre essas questões para que a gente se aproprie e se posicione. Um dos outros pressupostos, Carol trouxe eu vou trazer outro agora, da Pontos, é que toda a nossa ação seja política, pedagógica e amorosa, que a gente se posicione de uma maneira onde a gente compreenda essas leituras de realidade e se posicione no mundo de modo a não sustentar as exclusões e sim promover a inclusão. Então, o Clube da Diversidade, ele traz essa troca, ele enriquece esses conteúdos para que a gente possa difundir. Outra possibilidade de caminho, e aí isso também parte desse conhecimento, que a gente reconhecer o nosso nível de consciência a respeito desses marcadores sociais identitários. E a gente faz uma proposta, a gente acredita que o mundo do trabalho é uma das possibilidades da gente acessar os outros espaços sociais, que empoderam, que nos trazem autonomia, né? Então, Vinícius vai trazer aqui, já dando um spoiler, né, do trabalho dele, da arte, que é uma possibilidade dele acessar outros espaços sociais e atingir outras pessoas. Então, a gente faz uma proposta para empresas, que a gente propõe a jornada da diversidade, onde a gente juntos possa caminhar, fazer essas leituras, levantar um diagnóstico muito importante sobre esses indicadores que vão desde esse nível de consciência até o quanto essa empresa tem incorporado nas suas ações, na sua cultura organizacional, a diversidade e a inclusão. A ideia é que a gente se perceba, a gente se avalie e a gente juntos, cada um dentro do seu espaço social, promova, né, essas transformações. Se auto-reconheça, reconheça o seu lugar, identifique pares, vejam histórias e que a gente faça esse movimento enorme. E quanto mais a gente conhece pessoas, quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente ouve histórias, mais a gente se motiva e vê que a quantidade de pessoas que fazem coisas incríveis é muito maior do que as não fazem. Então, eu prefiro acreditar nessa proporção. Prefiro não, acredito, e a gente traz aqui muitos exemplos para isso. Então, para que a gente possa começar a ouvi-los, eu faço a pergunta para Vinícius e para Olivia, deixo vocês à vontade para começarem a se colocar, de que lugar e o que vocês fazem para mudar o mundo? Bom, então eu vou começar, vamos pelos mais velhos. Veja só, eu queria, antes de falar, né, o que eu faço, como eu cheguei até aqui, porque tem sido muito gratificante, né? Esse movimento que tem acontecido meio acelerado nesse tempo. Eu recebi de Luísa a informação da virada da diversidade, e aí fui lá assistir algumas entrevistas, entrei para conhecer o site de vocês e fiquei encantada com o trabalho. E aí, essa pergunta, né, de o que você tem feito do seu lugar para mudar o mundo? Eu falei, poxa, eu estou com um projeto agora que é o meu propósito de vida nessa maturidade. Eu quero falar disso e eu também quero conhecer mais do trabalho da Pontos Diversos. Eu quero
eu quero ampliar. E aí, a própria Luísa indicou, né, o Clube da Diversidade, eu olhei, eu vou fazer parte, eu quero conhecer. E aí foi tudo muito rápido, eu escrevi para vocês, né? Vocês deram retorno, a gente se encontrou e aí a gente está aqui hoje. Então, assim, é uma alegria muito grande, eu estou com uma expectativa muito boa da gente seguir aí juntos com muita gente fazendo a nossa parte, né? Bom, então, antes de entrar no projeto, eu vou só falar exatamente, assim, rapidamente, a minha história dentro da psicologia sempre foi dentro das organizações. Então, eu sempre trabalhei desenvolvendo pessoas, conhecendo pessoas, mediando conflito, desenvolvimento de equipe, grupos de crescimento. Eu trabalhava na área de saúde, então vamos ajudar essas pessoas a lidar melhor com esses pacientes em sofrimento. Vamos agora ajudar esses profissionais também, né? Vamos cuidar de quem está cuidando. Então, o meu olhar sempre esteve voltado para as pessoas. Depois que eu resolvi sair do mercado formal, aí eu fui fazer várias coisas, ensinar, e aí caí dentro do parque social, fazendo o quê? Capacitação de jovens aprendizes, outra realidade, e assim, né, ajudar aqueles jovens a ter serem mais protagonistas da vida deles, né, uma realidade diferente da qual eu vinha lidando nas grandes empresas, como gestora, e com também estudantes de pedagogia, né, como agentes da educação, e também outra realidade, enfim. Mas, assim, poder estar com essas pessoas e saber que, de alguma forma, aquilo que a gente estava fazendo juntos também ajudava essas pessoas a seguirem, né, se percebendo também como agentes de transformadores, agentes de mudança, sempre foi uma coisa que, né, me gratificou muito. Bom, aí vamos agora pular tudo isso e vamos para o momento desse projeto. Esse projeto, né, Filhos Fora da Caixa, Pais Fora do Armário. Vinícius, que está aqui comigo, ele revelou-se em 2016, início de 2016, a homossexualidade, né? Naquele momento, para mim, realmente foi algo que me tomou de surpresa, apesar de levíssimas situações em que eu pensava, mas era tão leve que nunca realmente eu tive a intenção. Naquele momento ele estava muito mais casado com o teatro, né? Enfim, só que Vinícius apaixonou-se naquela época, né? Naqueles meses ali, ele estava completamente apaixonado. E, evidentemente, isso me chamou a atenção de uma forma muito, muito positiva, né? Meu filho estava apaixonado, né? O melhor estágio da vida da gente é a gente estar apaixonado, seja lá por quem ou pelo que for, né? E eu perguntava a ele, e ele me dizia, né? Dava características da pessoa e tal. Aí eu quero conhecer, toda aquela coisa de tietagem de mãe mesmo, né? E aí Vinícius é meu filho do meio. Então, o mais velho é casado e o caçula tinha um namoro jamais assim estável. Vinícius já havia namorado, mas nada. E aí, até que um determinado dia, e foi muito engraçado, porque foi na véspera do furdunço de 2016, ele sabia que nós iríamos nos encontrar lá, e aí ele disse, não, eu tenho que falar com minha mãe, porque ele ia estar com o companheiro dele, o namorado, e aí eu poderia ver e tal, ia ser uma coisa... Só que eu estava indo passar o final de semana na linha verde, né, ia voltar, na Estrada do Coco, ia voltar já direto. Então, quando eu estava saindo, o Vinícius me chamou e disse, mãe, eu preciso falar com você. Eu falei, mas agora eu não posso. É muito importante, é tudo que você me perguntava, e a gente estava sem tempo de conversar essa semana, é sobre o meu namoro. Eu falei, opa, isso já na porta, né, saindo. E aí eu disse, diga aí, ele, tudo que eu te falei é verdade. Aí ele faz toda a descrição, né, da pessoa onde trabalha, a idade, etc., só que não é uma mulher, é um homem. Aí, naquele momento... Exatamente, foi a sensação de uma descarga elétrica mesmo sobre o meu corpo. Eu parei assim, e aí eu abracei ele e falei, meu filho, tudo que uma mãe deseja é ver um filho feliz. E você está muito feliz. Agora eu preciso de um tempo para elaborar isso. E aí abracei ele e saí, né, completamente desnorteada. Peguei minha carona e segui. E aí, no meio do caminho, ele me ligou e perguntou, mãe, estou ligando para saber se você não infartou. Eu falei, não, Vinícius, eu não infartei, não. Se é isso que você... se essa é a sua escolha, meu filho, eu vou te apoiar. E aí começa essa história, porque ele me responde, mãe, isso não é uma escolha. Essa é a primeira coisa que você vai aprender. Isso não é uma escolha, isso é o que é. E a partir daí, isso ficou ressoando.
E pronto. E aí, assim, se por um lado começaram vários diálogos entre nós, ele falou: tudo que você quiser, você me pergunta. Eu não vou fazer um PowerPoint para você, você me pergunta tudo que você quiser. E, de fato, eu comecei a lidar com uma coisa que era um processo, assim, era um conflito interno, porque eu sou psicóloga, eu sou uma pessoa que tem muitos amigos que são LGBT, tudo isso, mas por que eu estava tão mobilizada? Então, era como se eu mesmo não aceitasse, né? Racionalmente é isso e tal, mas eu não conseguia. E aí eu ia fazendo perguntas para ele, e aí eu ia falando da minha frustração, e ele dizia: nada disso é preciso mudar, né? Sobre a velha história, né? De ter filhos e ter netos. Bom, eu sei que desses nossos diálogos, Vinícius começou a ver o quanto eu e provavelmente o pai e outros tantos pais desconhecíamos sobre o que é ser, né, um LGBT, um homossexual. E aí ele começou a anotar coisas e tal. Aí um belo dia ele disse assim: eu vou escrever uma peça com tudo isso, né? Eu vou dedicar para você, meu pai, que teve na época mais dificuldade do que eu, né? Vinícius morava comigo, eu sou separada, mas assim, surpreendentemente também é interessante isso, porque é uma pessoa de cabeça aberta, super presente na vida dos meninos, super, né? Contador de histórias e tal, mas foi difícil para ele. E aí Vinícius vai e escreve essa peça, né? Em 2018 essa peça é lançada. E aí, assim, apesar de eu saber dessa peça, eu não sabia do texto dela, né? Eu não, Vinícius buscou, Paulo Alice, tal. E aí, ao assistir pela primeira vez aquela peça, foi muito, muito, muito difícil. Aí eu vi, né, 2 anos já haviam se passado, que naquele momento, para mim, a dor que eu sentia era muito, infinitamente maior do que a da revelação, que foi algo de surpresa. Mas era assim, se por um lado foi interessante Vinícius ter assumido de fato aos 28 anos, interessante no sentido de que ele tinha maturidade, nesse sentido me ajudou muito, a gente caminhou muito junto. Por outro, a dor que eu sentia cada vez que eu via cenas daquela peça e de outras revelações que foram vindo, e eu dizia: meu Deus, aonde eu estava? Né? Meu filho levou esse tempo todo da vida dele, solitariamente, fazendo essa travessia. Então, aí sim, aí era como se eu não me perdoasse naquele primeiro momento, onde é que eu estava, por que eu não vi. Então, assim, assistir às apresentações da peça era como se eu estivesse ali, tipo, você vai ter que ver, você vai ter que encarar. E era muito difícil, porque quando ele falava das cenas, era um cenário onde eu estava presente, então ele descrevia tudo, eu via toda aquela cena, e eu estive presente nela, e eu não pude perceber, não pude fazer nada. Então, foi um processo assim, né? A peça foi algo assim transformador. E eu vou deixar que ele fale um pouquinho sobre isso. Para ele, né? Qual foi o objetivo dele? E para mim, ao assistir, né? Foram 5 temporadas e eu praticamente fui a todas as apresentações, né? Eu fazia questão de estar lá, de ajudar e tal. E, assim, era ao mesmo tempo que era doloroso, era extremamente gratificante. Eu senti um orgulho muito grande de ver a via pela qual ele tinha escolhido falar disso, né? Uma via do amor para tanta gente. Então, em função de tudo que foi acontecendo nesse entorno, no espaço mesmo das apresentações, teve uma situação de um jovem que, como ele, também se revelou ali no público, a mãe dele estava presente, e ambos não sabiam que estariam lá, e quando ele ouviu a voz da mãe, lendo um trecho lá da peça que Vinícius inicia, ele reconheceu e ele faz a revelação, né, que ele também, tudo que Vinícius tinha dito, ele queria dizer para aquela mãe. E aí foi uma comoção geral no teatro, porque ele chorava, a mãe chorava, e aquilo tudo me mexia muito, né? E eu me ofereci, porque era amiga de uma amiga, para conversar com ela, e ela aceitou. E foi uma conversa longa, tomamos um café, e eu voltei para casa e falei: Vinícius, eu já sei o que é que eu vou fazer. Um dia eu vou fazer isso. Eu agora vou abrir um grupo para falar com os pais, porque eu sinto que eles também precisam dessa ajuda. Mas isso aconteceu em 2018. E aí foram acontecendo, em 2019 a peça, tal. Enfim, era um desejo que eu tinha ali latente, e cada vez que eu me confrontava com alguma situação, as pessoas começavam a me trazer histórias de colegas, de amigos e tal, aquilo ia me sensibilizando e eu ia vendo que sofrimento desnecessário no sentido de quando você entende, né,
quando você trabalha a questão do preconceito, quando você amplia esse conhecimento, esse olhar, você chega mais perto, meu Deus, é tão melhor do que ficar alimentando todo aquele processo, a coisa da estereotipia e tal, enfim. E aí eu guardei isso. Agora, há menos de um ano, em 2020, né, no meado, eu decidi, eu agora quero fazer um trabalho, sim, eu vou me dedicar a isso, porque eu queria algo que me desse sentido, eu não queria fazer algo, eu quero algo que realmente me alimente, que tenha um propósito. E aí eu escolhi, exatamente, foi que nasceu o projeto Filhos Fora da Caixa, Pais Fora do Armário, né? Segundo a Edith Modesto, quando um filho sai do armário, né, os pais entram, as mães entram, assim que ela fala, mas na verdade são os pais, pelo que eu venho trabalhando. E aí nasce esse grupo, que é esse projeto, é um grupo voltado para mães e pais de LGBT, né? É um grupo de reflexões, né, e partilha para mães e pais de LGBTs. Então, assim, nasce esse grupo, eu vou guardar agora um pouquinho para Vinícius talvez falar desse processo dele na peça, depois eu volto e falo um pouco mais desse trabalho, certo? Mas isso, nesse momento, assim, o que eu faço, nesse momento, desse meu lugar, é esse trabalho que tem sido extremamente gratificante. Daqui a pouco eu conto um pouquinho mais. Agora eu vou contar a mesma história a partir do meu ponto de brincadeira. Aqueles filmes, né, que a gente tem 2 pontos de vista. Vamos passar por alguns lugares parecidos, né? Mas uma coisa que, pegando o gancho da fala de Carolina, né, que eu achei muito... A partir de outras falas, a gente também vai entendendo o porquê da gente fazer as coisas. Uhum. Mas primeiro vou me apresentar do meu lugar. Eu sou um homem branco, cisgênero, homossexual, baiano, nordestino, brasileiro. Tenho 34 anos e tenho uma relação com a minha sexualidade que eu coloquei nesse espetáculo, né? Uma percepção dessa sexualidade desde que ela começou a se desenvolver. Porque muitas pessoas, cada pessoa tem uma relação diferente, né? Com a percepção. Tem gente que percebe seu desejo só na vida adulta, só depois de várias experiências. A minha experiência, desde que começou a aparecer, já tinha um desejo voltado para o masculino, né? Um desejo homossexual. E o que eu achei que, para mim, pegou num gancho interessante de pensar o que eu estou fazendo para mudar o mundo, falar dessa ação bem concreta, que foi o espetáculo Criança Ferida, que nasceu como criança viada, né? Criança ferida, ou de como me disseram que eu era gay, porque eu acho que, de alguma forma, é um combo assim, de muita coisa que eu queria fazer. Eu acho que é uma ação concreta, porque hoje, depois de 2 anos, 3 anos, de mais de 80 apresentações, eu consigo contabilizar realmente que eu, de fato, consegui fazer alguma coisa, eu recebo retornos. Então, assim, é concreta essa ação, né? E eu acho que tem muito a ver com essa coisa de entender, Carolina, esse lugar de que a gente tem um mundo que a gente quer tem um padrão, né? E a gente quer colocar todo mundo nesse padrão. E era o meu desejo, assim, que gritava dentro de mim, a partir de tudo que eu vi, inclusive no universo artístico, que não me representa, aquilo não me representa. E eu queria falar muito sobre homofobia e infância, que era uma coisa que eu não via nos espetáculos, porque eu acho que é um tema complicado falar sobre homofobia, porque a gente relaciona logo a sexualidade e infância, e é um tema cascudo, apesar da heterossexualidade tá aí, a gente sexualiza nossas crianças desde que nasce, né, já fazendo chá de revelação, botando 2 bebês para andar de mão dada, vai o menininho, a menininha, já forma casal, sempre no padrão heteronormativo. Mas eu queria falar muito da minha experiência, porque tinha uma experiência de dor muito grande e muito consciente de violência homofóbica desde, assim, das minhas primeiras memórias, de 7, 8 anos de idade. Assim, já existia, principalmente na escola, que é um ambiente onde a gente tem... Já existia muita percepção dessa violência, que vem muito antes da percepção da própria sexualidade, né? A violência, ela chega primeiro, que é um olhar que vem muito do adulto.
E eu queria falar sobre isso na infância porque eu achava necessário. Para mim era um tema assim. Na sociedade a gente está acostumado a reproduzir padrões, né? E aí é complicado quando a gente quer falar sobre infância e preconceito. Se a gente fala de heteronormatividade, é tranquilo. Mas eu queria falar sobre uma experiência que é minha. A partir do momento que ela é minha, essa experiência existe, né? Eu acho que era muito nesse sentido. Eu não me via representado nas discussões, porque essas discussões eram sempre dentro de um padrão heteronormativo cisgênero. E eu pensava, se eu passei por essa experiência existe. E me chamava muito a atenção que dentro da minha realidade, da minha família, em que eu não tenho, assim, pessoas próximas que são gays ou LGBTs, entre os meus amigos, eu brincava que eu fui um pouco Mowgli, né? Todos os meus amigos de infância, grande parte de minhas amigas, são todas heterossexuais. Então, assim, eu não tinha uma proximidade, não tive o amigo ou amiga gay para poder... E também, dentro pensando nos meus professores, a forma como eles recebiam a violência homofóbica, né? Era sempre uma coisa de... Nunca tinha uma condenação do abusador, era sempre vamos parar de fazer isso, nunca entrava no tema, é um tema muito delicado para ser abordado. E isso é também um tipo de violência, né? Então me incomodava muito a gente não falar disso, já que eu percebia que essa era uma experiência real, né? Isso já na vida adulta. Porque durante toda a infância e adolescência era sempre aquela dúvida, né? Era sempre o desejo de não ser quem eu era sempre o desejo de me transformar, de conseguir ser hétero. Porque a partir do momento que uma coisa não é falada, não é discutida, tá errado, é uma coisa abjeta. Mas a partir do momento que veio essa consciência, veio esse desejo muito de falar. E muitas pessoas depois, durante as apresentações do espetáculo, eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas muita gente me perguntava, por que você faz isso, né? Por que falar tão abertamente das suas experiências tão pessoais, tão íntimas? E a cada momento minha resposta muda, né? Mas hoje em dia eu tenho consciência de que eu precisava viver essa dor e eu precisava falar sobre isso, porque foi um processo muito solitário. E eu precisava reviver tudo isso por mim, e hoje também por outras crianças e por outros pais, porque eu digo assim, eu daria tudo para, na minha idade, na adolescência, poder ter visto um espetáculo como o meu, chegando na minha escola, porque assim, eu teria podido olhar para alguém e dizer, opa, tem ali uma possibilidade, tem uma representação, tem um caminho, né? Tem alguém que está falando sobre isso de maneira mais... Então... Para mim, esse desejo de mudar o mundo, o meu, talvez assim, do meu lugar assim, individual, era muito esse desejo de trazer esse assunto à tona, falar sobre homofobia e infância, falar da minha experiência e poder transformar a vida de outras pessoas, né? E principalmente, uma coisa que eu até anotei quando você falou, que eu me identifiquei muito, não sei se foi você agora ou se foi Renata, mas eu anotei aqui que o trabalho de vocês é de político, pedagógico e amoroso. Isso estava muito presente na forma como eu queria me direcionar às pessoas, né? Era um cuidado muito grande, porque é um espetáculo que, apesar de falar da minha experiência, ele é direcionado para abusadores e para pessoas que eu considero que talvez nem se considerem homofóbicas, assim, não é um espetáculo direcionado para LGBTs. Pode ser também a gente chorar junto, compartilhar as experiências, mas era muito no sentido de conversar com essas pessoas que podem ter sido abusadoras, abusadores na infância, durante a vida, ou que reproduzem a homofobia e não têm essa percepção, porque nunca tiveram essa abordagem talvez até afetuosa, tipo assim, chega aqui um pouquinho para você ver como é do lado de cá, como foi essa experiência, e vamos trocar uma ideia. Então, sempre desde o início do nascimento do espetáculo, ele tinha esse desejo de ser um espetáculo, sim, político, pedagógico, o que para muitos artistas contemporâneos é horrível, porque eu queria, sim, um espetáculo pedagógico, um espetáculo claro, que eu me comunicasse diretamente e claramente com as pessoas, inclusive com o público que não necessariamente ia ao teatro. E no espetáculo tinha, inclusive, o pedagogo, né, Ângelo?
Sim, isso, a brincadeira é essa, porque desde o princípio a ideia era não fazer só em teatros, era ir para escolas, era ir para espaços onde talvez as pessoas não viessem até mim, eu tivesse que ir até as pessoas, né, e poder provocar de alguma forma a discussão sobre esse assunto, e muito amoroso. E isso ficou a cargo muito da minha diretora, porque o desejo era racional, mas às vezes a gente, no ímpeto, quando eu escrevia algumas coisas, eu escrevia umas coisas assim, pá! Aí ela dizia, Vinícius, você está dizendo isso para quem? Aí eu fazia, não, vamos tirar então isso aqui. Não é que a gente não pode ser duro, né, mas também não precisa ser agressivo. Então, a gente foi... Ela sabendo desse meu desejo, a gente concordando nisso, a gente foi tirando essas arestas assim para poder realmente transformar no espetáculo em que a gente permitisse que as pessoas também se vissem naquela experiência, mesmo que as suas feridas da infância não fossem necessariamente por conta da homofobia, né? Toda criança, quase toda criança tem as suas feridas, né? E poder se encontrar ali, criar uma relação de empatia, talvez fizesse com que elas olhassem para a minha situação de maneira diferente. E obviamente, depois eu descobri também, de muitas apresentações, e esse era um medo muito grande quando você faz um espetáculo documental, será que eu vou transformar ali o palco numa sessão de terapia, vou falar da minha experiência, quem vai servir isso, né? Será que é uma coisa muito... Enfim, tinha essa preocupação desde o início, e eu fiquei muito feliz de ver muitas pessoas, né, se identificando com aquilo. Porra, você descreveu exatamente aquela cena ali, é a minha relação, aquela cena, eu passei por isso, eu vivi isso, de maneira assim, muito parecida ou igual. Então era muito bom esse retorno, assim, entender que a partir do momento que eu coloquei aquilo no palco, aquilo se ampliou, e não era só mais uma experiência minha, era a experiência de várias pessoas, e isso potencializa, né, todo o processo, e, enfim, né, vai criando desdobramentos, e não por acaso um desdobramento que eu fico, assim, mega orgulhoso e feliz é esse trabalho de minha mãe, porque eu acho que ela passou do lugar, assim, da mãe que está angustiada, recebendo assim, para poder entrar na frente de batalha junto, né? Você não precisa ser LGBT para poder também assumir essa pauta e criar uma proposta de mudança no mundo, né? É do lugar dela que ela faz isso, acolhendo pais e mães, e eu acho super bonito esse trabalho, eu fico mega feliz com esse desdobramento, que eu jamais imaginei no primeiro momento, né? Eu. Você falou aí uma coisa, deixa eu só te complementar, quando você falou que você pensou em criar esse espetáculo para as escolas, assim você esteve, né? A Faculdade Baiana mesmo convidou, foram 16 apresentações. Tem um avião passando aqui. Ah, tá. Algum magnata passando por aqui. Foram 16 apresentações na Baiana, né, para professores, estudantes e funcionários, e todas seguidas, né, as apresentações todas seguidas de debate, onde outras escolas estiveram presentes. Então, assim, a gente vê como aquilo foi tomando... Vinícius não tinha absolutamente ideia, né, quando ele começou, da proporção que esse trabalho, né, tomaria, e muito menos dos desdobramentos, como ele falou, né? Então, assim, é algo que foi acontecendo e que hoje, assim, também me dá uma satisfação muito grande poder... Eu comecei o grupo só com mães, né? Eu falei, ó, eu acho que eu vou dirigir ele inicialmente para mães, é o meu lugar, é onde eu estive, eu conheço melhor esse lugar, e aí vieram só mães. E é interessante porque, assim, é um trabalho de formiguinha mesmo, né? As pessoas entram em contato, perguntam e tal, mas não conseguem. Até porque um amigo me falou, né? Você vai ter que ter muita paciência, porque a ida para esse grupo significa, de alguma forma, a saída do armário. E é difícil, né? Então, assim, a gente começa com um grupo de mães. E a minha ideia era fazer o segundo grupo de mães e, a partir do terceiro, trazer também os pais. Só que um pai me procurou no segundo grupo. E esse pai, né, assim, foi muito comovente, porque ele tinha 5 anos e meio que não falava com o filho sobre esse assunto, era um assunto que ninguém tocava,
E, ao mesmo tempo, ele chorava, dizendo que ele amava aquele filho, que ele nasceu para ser pai, que ele queria muito vir. Se tinha outros pais. Eu falei, não, eu iria convidar os pais a partir do 3º grupo, mas agora ele já vai acontecer, você vai ser o primeiro pai, então seja bem-vindo. E aí eu abri para esse pai. E eu estou agora no 3º grupo e tem 2 pais, né? E é interessante porque eles dizem assim, é muito mais fácil para a mulher, para a gente é muito mais difícil. E esse pai foi que falou de 5 anos e meio, né? Ele falou assim, às vezes para a gente é muito mais difícil elaborar pela forma como a gente lida com as emoções, etc. E aí, o trabalho, eles são de 9 semanas, e não, né, assim, 9 semanas. Depois que eu defini o escopo do projeto, eu falei, 9 semanas é uma gestação, né? Então, alguns passam por ali, né, e vão seguindo. E aí, ao longo dessas 9 semanas, ver aquele pai se reencontrar com o filho, né, e trazer, inclusive, esse filho e falar. Nossa, foi uma coisa assim, muito, muito legal, sabe? Então, assim, são situações que é difícil até de mensurar, como uma filha com uma mãe que com muita dificuldade, e ela fala, né, do quanto aquele trabalho aproximou, porque ela entendeu que ela importava para a mãe. No momento em que a mãe foi buscar, né, trabalhar-se em cima dessa dificuldade, então ela viu que ela importava, que ela tinha importância para a mãe, e aquilo fez com que ela se aproximasse e continuasse essa caminhada. Então, são situações, assim, né, de vários lugares e etc., mas, assim, que tem me feito, evidentemente, aprender todos os dias. E é interessante porque, às vezes, eu falo alguma coisa para Vinícius, ele vem assim, e aí me checa, aí eu paro assim, percebo, poxa, aí ele também vem depois, mãe, quantos anos você tem? Quantos anos da sua vida você viveu pensando desse jeito? Então, calma. Então, ao mesmo tempo que ele me chama a atenção em alguma situação, ele, tipo assim, e é isso que eu tento passar para as pessoas também, né? Porque 2 sentimentos muito presentes, a culpa, né? Onde eu errei, e a vergonha. E aí eu falei, gente, ninguém errou, né? Geralmente as pessoas que têm vindo são pessoas de uma faixa etária, né? Em torno de 50 anos, uma um pouquinho menos, outras um pouquinho mais, mas enfim, assim, não tem por que ter culpa, se perdoe, agora vamos seguir, né? Vamos olhar agora, né, através do para-brisa e não do retrovisor. O que a gente pode aproveitar disso? Enfim, então tem sido um trabalho onde a gente se encontra, né, uma vez por semana, e aí eu vou, a gente vai sempre tendo um tema disparador, já está discutindo um filme, um documentário, um texto, né, alguns exercícios individuais e tal, e a gente vai ali trocando. Esse ano eu comecei, quer dizer, a partir do 3º grupo, eu anunciei o atendimento individual, porque eu percebia que talvez algumas pessoas daquelas que tinham entrado em contato comigo não se sentissem confortáveis para estar no grupo. E aí eu fui procurada por um pai que disse que preferia iniciar sozinho. Ok. Ele iniciou antes do início do grupo em si, desse 3º. E aí, depois que ele tinha caminhado um pouco e o grupo estava começando, eu sentia que era importante para ele estar com outros pais, né? Porque assim, o trabalho individual tem as suas características, mas esse é um espaço onde ali eles podem ser o pai e a mãe que estão lidando com a frustração, com a desconstrução de um sonho, com olhar de frente, né, para a sua homofobia, para o seu preconceito, mas eu não estou só. Tem alguém ali também que está, a situação do outro e tal, é mãe de um menino trans, é isso e aquilo. Então, assim, estar nesse grupo também fortalece, eles se sentem mais, e ele, né, concordou. Então, assim, mas eu não quero deixar de estar com você individualmente. Ok, você precisa desse espaço. Então, tem sido, assim, extremamente gratificante, e eu devo isso a Vinícius e Daniel, né? Eles estão juntos há 5 anos. Para mim foi todo um processo, né, que não cabe aqui agora, a gente não vai ter tempo, de cada passo que eu dava, no sentido de quando eu já tinha aceito, depois, nesse ambiente aqui tudo bem, mas agora o olhar do outro não, lidar com a intimidade, etc., até que eu convivi com Vinícius e Daniel, graças a Deus, esse dezembro, né, sozinha aqui na pandemia, e foi muito legal a gente conviver e eu ver, né? E eu falei disso no grupo. Eu vi um casal, né? Um casal com afeto, com projetos juntos, com companhia, que ri junto, que brinca junto. É um casal, gente, é afeto.
né? Ontem foi muito interessante que eu trabalhei com eles a imagem de algumas fotos de casais, né? Gays, lésbicas, meninos trans e tal, e eu perguntava, o que vocês estão vendo aí? Todos disseram, afeto, carinho, felicidade, não sei o quê, mas ainda é difícil para mim ver essa coisa, mas eu digo, é isso mesmo, mas tem tudo isso aí. Então, eu estou me desconstruindo a cada dia eu vou lidando com uma coisa nova, e eu devo isso, sim, a Vinícius, a Daniel, né? Porque para eu me lançar nesse projeto, eu falei, filho, você me ajuda, porque ao mesmo tempo que eu queria estar lá, será que eu estou preparada? Mas aí, quando eu me dei conta de tudo que eu tinha passado e que eu via acontecendo, eu falei, não vou deixar essas pessoas sozinhas. Vamos fazer essa travessia, vem cá, me dê a mão que eu lhe ajudo a atravessar. E nisso, evidentemente, eu também tenho aprendido muito. Então, nesse momento, né, por isso que quando eu vi a frase, o que você está fazendo para mudar o mundo, eu falei, eu quero falar para pontos diversos, né? Eu estou fazendo algo que está me trazendo um prazer imenso, sabe? Eu quero ampliar isso. Eu quero isso para as escolas, eu quero estar, sabe, levando isso para os espaços, inclusive trazendo esses jovens também, podendo estar com eles, tá? Então é isso, minha gente. Olívia e Vinícius, eu queria dar um depoimento para vocês a partir depois que eu assisti a peça. Vou falar aqui de uma maneira resumida, eu já dei uma pincelada antes para vocês, né, em particular, né, no diálogo anterior, mas eu queria dividir com todos aqui nessa entrevista. Eu não sou mãe, né, não tive filhos paridos, e eu exerço a afetividade da maternidade com algumas pessoas próximas de mim, né, que eu considero como filhos. E eu tenho uma relação, não só através da Pontos, mas de ter, como a Olívia traz, né, essa questão de ter a cabeça aberta, dessas relações não chocarem, não me incomoda ver um casal. Então, eu tinha dentro da minha construção de que eu jamais me consideraria uma pessoa homofóbica, né, ou que eu tivesse alguma... E eu tenho um exemplo que é muito didático também, que aconteceu comigo, que eu sempre conto, vou contar resumidamente aqui para vocês. Eu estava passando um dia exaustivo de trabalho, e eu com uma pessoa que eu convivo há muitos anos já, uma pessoa muito querida, enfim. E aí, no final do dia, eu estava debruçada na mesa, muito cansada, e passa um homem lindo do outro lado, eu levanto a cabeça, fiz um comentário, desse lá em casa, aqueles comentários, né, que mulher faz entre mulheres. E ela olha para minha cara e fala assim, oxe, Renata, você não é lésbica, não? Aí eu falei assim, oxe, não, por quê? Aí a gente começou nos porquês, né? Então, essa história a gente usa de uma maneira muito didática, usando essa perspectiva dos estereótipos, do lugar dessa questão de gênero, do masculino e do feminino. Mas isso é muito didático, muito superficial, sobre a perspectiva do que isso me tocava. Primeiro porque eu não era, então não tinha nenhuma questão, isso não me tocou, não me incomodou, só foi uma situação didática mesmo, engraçada, que teve desdobramentos, né, da gente conversar sobre quais eram esses padrões, esses lugares. Mas quando eu assisti a peça, então quando você fala de um trabalho concreto, ele é um trabalho concreto que mexe com a gente, inclusive, na subjetividade de como a gente se coloca, isso é muito profundo, né? Isso tem uma repercussão que eu acho que é de uma dimensão que vocês já conhecem com esse trabalho todo, mas eu queria colocar neste lugar, e eu acho que isso é a proposta da virada, né? De que, sobre uma perspectiva racional consciente e de uma prática onde eu não tenho a vivência e a experiência, né, de ser mãe, por exemplo, de ser mãe, mas eu naquela relação com este jovem que eu mencionei, eu tinha uma relação materna e eu fiz diversos abusos. Eu fui a abusadora que me identifiquei no seu diálogo, né, com uma perspectiva dentro de uma lógica que a normatividade diz que é o correto, como a questão da segurança, do amor que protege. Não faça isso, ou não se exponha dessa maneira que você vai ser agredido, violentado, eu não quero que nada aconteça com você. Eu passei a questionar o porquê eu disse isso naquele momento para ele, né? E agora, depois de ter dito, com uma integralidade de sentimentos naquele momento, que sequer isso passou na minha cabeça, que gerasse para ele uma repercussão negativa. Né, que, para além do que eu fazia em nome do amor, né, mas que amor é esse que violenta, que fere e que não reconhece
a necessidade e o lugar do outro. Então, foi muito significativo, e eu quero trazer também essa reflexão que eu fiz sobre esse lugar, né? Que por muitas vezes a gente se acha desconstruído sobre alguns aspectos, mas quando a gente de fato exerce a empatia, e quando a gente, eu acho que uma coisa muito importante, que não só a virada, mas como todas as experiências de conviver com a diversidade, né? Como você falou, Vinícius, que você não se sentia, você não tinha pares, né? Sim. Você não, entre as amigas, você não convivia com pessoas que pudessem representar algum tipo de diversidade que você se sentisse identificado. Então, isso é fundamental. Um pressuposto dessa perspectiva da inclusão é a gente conviver com pessoas diversas, e a gente só se permite essas experiências de questionamento da página 2. Perdão, a gente se permite da página 1, mas tem a página 2, a 3 e o livro todo, que é a vida de uma pessoa. E a nossa, e o quanto a gente tem feito essa repercussão. Então, eu quero agradecer demais por ter assistido essa peça, por ter ouvido esse diálogo de vocês, e acreditem, o trabalho de vocês, aliás, vocês já sabem disso, né? Só estou fazendo o tamanho da repercussão de que isso causa nas pessoas, e o quanto isso é afinado com o trabalho da Pontos. São essas transformações. E aí, Vinícius, eu concordo, e eu acredito demais. Eu tatuei o diagrama do amor no centro da minha cabeça, porque eu acredito, de fato, que o amor é o espaço de transformação. A racionalidade, o repertório, ele é fundamental, mas se ele não dialogar, né, é o conjunto, a integralidade humana. Nós falávamos isso, né? Falamos isso sempre nas nossas palestras, quando eu e Carol fazemos palestras juntas, né? A gente fala dessa importância da integralidade, né? Do pensar, do sentir e do agir. Se a gente não considerar, não dá para dizer que a gente toma decisões meramente racionais ou meramente emocionais. Nós somos essa integralidade. E a contribuição, a dimensão e a repercussão de que isso causa é infinita, né, Carol? Todo o projeto, né? Enfim. Vou devolver aqui a fala para a Carol, que ela ia começar a falar, mas eu estava aqui ansiosa por dar o meu depoimento. Eu posso fazer meu agradecimento. Eu queria fazer uma pequena... É porque, assim, você fala dessa coisa, né? Para mim terminou sendo natural, porque a gente, quando vai falar de coisas que machucam a gente tem um ímpeto, às vezes, agressivo, né? De responder com... Tipo, olha como você me machucou, assim. E eu jamais vou condenar essas expressões, né? Porque, assim, vem de um lugar de muita dor também. Mas, para mim, como era uma coisa muito direcionada para meus pais e meus amigos, são pessoas que eu amava profundamente. E, assim, eu me perguntava como falar disso para essas pessoas com afeto, mas sem deixar de ser objetivo. E, às vezes, a gente precisa ser duro. Então, assim, minha mãe falou, né, que às vezes eu faço observações, assim. Para mim foi um grande laboratório também, entender como eu preciso me posicionar, eu preciso dizer, olha, mãe, tá errado isso aqui, você me machucou muito quando você fez isso. Mesmo que eu não fale na hora, né, isso aqui que você falou acabou com o meu dia, eu já falei isso para ela fica mal, papapá, mas assim, é importante também, porque a gente, e ao mesmo tempo, depois acolhe, não, mas é isso mesmo, mas assim, você precisa saber que assim, o que você fez, e isso foi uma coisa que para mim também foi me educando, ter que lidar com isso, assim. Minha mãe foi até menos, porque meu pai, a gente teve uma ruptura maior no primeiro momento, e meu pai é um cara hiper amoroso, e assim, eu ficava assim, indo e voltando. Como é que eu faço? Eu não quero perder meu pai, eu amo muito meu pai, como é que eu faço para restabelecer essa relação? Então, tem que ser através do afeto, da paciência, não é com todo mundo que a gente tem, porque não é todo mundo é nossa mãe, nem nosso pai. E nem todo mundo vai tratar a gente de alguma forma, como a gente percebe as dificuldades, mas isso me ensinou a encontrar esses caminhos assim, de afeto mesmo, que eu acho que para mim foi um caminho que fez todo sentido. Não acho que é o único, certo? Mas assim, ele fazia todo sentido assim, e tem se mostrado um caminho muito... os desdobrares, né, são muito bonitos, assim, as respostas que a gente recebe, o que você acabou de falar sobre o espetáculo, né, mães com filhos de 10 anos que assistem o espetáculo juntos e ali, sem falar nada, assim, em silêncio, o espetáculo serve para, de alguma forma, revelar aquela relação e tem muita coisa que não precisa ser dita, então, assim, isso, sempre que eu sei dessas coisas, isso me emociona profundamente, porque entender que a partir do afeto,
quando a gente vê isso, coisinhas concretas acontecendo, pessoas falando de suas experiências, eu fico assim muito emocionado. Eu entendo assim que se não pôde ser na minha adolescência, se eu não pude viver isso de alguma forma, eu quero falar dessa minha experiência para poder transformar a vida de outras pessoas. Só uma fala para antes de você fechar, Carol. Quando Renata fala, né, dessa questão essas coisas todas que ela se percebeu que ela fazia, né? E assim, nós fazemos isso. Só que hoje, desse lugar, eu consigo ver isso porque eu já estive lá. Então, a questão da homofobia social, às vezes, ela é uma desculpa, né, para a gente não assumir a nossa. E aí, sempre que eles tendem a botar lá fora, eu falei, tá ok, mas e aqui dentro? Porque com essa lá de fora, eles já vão ter que lidar. Duro é lidar com essa aqui dentro. E aí, eu puxo eles de novo, eu digo, ó, se a gente tiver preconceito com o nosso preconceito, a gente não vai para lugar nenhum. A gente não muda esse conceito. Então, a primeira coisa é assumir. Porque eu sou uma pessoa conservadora, mas não sou preconceituosa. Então, não dá para dizer que você é preconceituoso. Mas, à medida que a gente vai trabalhando, né, é preciso a gente encarar isso para poder a gente mudar, tá? E aí, voltando a essa questão do amor que vocês trouxeram, é muito legal, porque, assim, tem algo que nos une ali, né, nesses grupos, além de um filho LGBT. O desejo, a busca do conhecimento para saber como lidar, né, transformar, e o amor por esses filhos e filhas. Isso né, é como se fosse o eixo. E isso é muito lindo, gente. Então, é isso aí. Teve uma mãe no final do espetáculo que me abraçou, assim, meio chorosa, e fiz, meu filho, assim, naquele agradecimento pós, eu sou homofóbica, e começou a chorar. E eu me acabei de rir, eu fiz, que bom que você pelo menos identificou isso, vamos caminhar agora para a mudança, mas rolam essas pérolas assim, eu descobri que eu sou homofóbica. Que revelação! Gente, eu terminei ficando, pelo que eu percebi aí de vocês, com a difícil tarefa de fechar, não foi? Sim. Eu vou fechar, Carol, eu fiquei com essa tarefa. Eu tinha umas 38 perguntas para fazer ainda, mas posso devolver a palavra para você. A gente faz a temporada 2. A gente vai ter que fazer uma temporada. Com certeza, porque vem muita coisa, né, quando a gente está falando disso. E aí, enquanto vocês falavam, aí eu abri o áudio que quando a Renata estava falando, ou quando a Renata também abriu, e aí eu deixei para ela falar, porque me inquietava, enquanto vocês falavam, muitas coisas, mas uma coisa que veio assim de imediato foi, quando a gente começou a trabalhar com diversidade, duas coisas aconteceram na minha vida que foram muito importantes. Uma foi, eu encontrei uma pessoa chamada Evandro Calisto, que é um cara que até hoje eu me referencio a ele, que ele me disse, com uma frase muito menos educada do que eu vou dizer agora, mas ele disse para mim assim, ó, botânica não, eu quero saber o nome das flores. Mas ele falava isso com um jeitinho baiano de ser. Pensem aí como foi, né? E aí ele dizia para mim, botânica não, eu quero saber o nome das flores. Porque isso ele trazia, quando a gente dizia assim, a gente está trabalhando com diversidade. E aí ele estava trazendo, botânica não. E aí, quando a gente vai falar do nome das flores, a gente vai falar justamente das existências que não são autorizadas dentro do padrão. E aí, nesse lugar, quando vocês dizem assim, um desdobramento, né? E a gente vai aprendendo que quando a gente começa a mexer nesse vespeiro, tem um desdobramento que a gente não consegue mensurar, porque vocês estão falando de algumas coisas que foram trazidas, que vocês enxergaram, mas olha, tem coisa que vocês não sabem, não conseguem enxergar. Vai mexendo, e aí... Provavelmente. Foi aí que a gente desbloqueou a declaração de que a gente queria mudar o mundo, porque a gente tinha vergonha de dizer isso antes. Quando a gente começou a pontos, a gente dizia assim, o que a gente está fazendo? O que a gente quer fazer? E aí, no grupo, apareceu um dos nossos loucos que dizia assim, a gente vai mudar o mundo. E aí, a gente tinha vergonha de dizer isso. Só ele teve essa coragem no dia, e depois a gente passou a brincar com isso, assim, mas falava num tom de brincadeira. Mas quando eu comecei a perceber
e os desdobramentos não eram possíveis de mensurar, eu disse, gente, isso muda mesmo o mundo. Sabe? Porque vai... Cada um no seu lugar, né? Vai ecoando. É como a metáfora da pedra que você joga no lago, né? Que você vê ali, né? Aquelas bolinhas, aquelas ondas aparecendo. Sim. Mas depois que você para de ver as ondas, tem um lugar que a pedra caiu no lago. Tem um lugar que você tirou a pedra. Será que, né, a formiga que vivia ali embaixo daquela pedra, quando você tirou, e depois todos os outros, que quando caiu no lago a pedra, que você não vai ver. Então, e aí eu comecei a acreditar nesse lugar de mudar o mundo aí. Aí eu entendi, a gente não é maluco, não, esse negócio é mesmo. E isso que vocês falam é muito simbólico. E falando no Nome das Flores, voltando aqui a Evandro, vocês falam de coisas, assim, tipo, vocês estão mexendo aí em umas coisas que eu estava dizendo assim, gente, derruba esse patriarcado logo. Porque é essa lógica, né, de um masculino específico que é gerado desse padrão, que impera em todas as falas, assim. Tem um masculino tem que existir em detrimento de todas as outras possibilidades. E aí a gente foi impedido de pensar em um masculino de outras formas. Né? E isso faz com que a existência de muitos masculinos fossem ameaçadas e fossem ceifadas mesmo na história da nossa humanidade. E aí e por isso, né, Marina, que está aí nos bastidores, ela brinca que, minha mãe, você sempre fala que você está emocionada, mas eu fiquei com o olho lacrimejando, assim, mareado aqui milhares de vezes, porque perceber que eu estou presenciando a possibilidade dos masculinos que foram ceifados existirem de verdade e educarem, né, outras pessoas, me deixa num lugar de felicidade, assim, eu digo, pô, isso é que eu estou presenciando essa história acontecer. Isso é possível, né? E mais tarde, talvez, outras gerações não saibam que a gente teve que desbravar isso aqui de uma forma muito dura, como diz Vinícius, né? A dureza e a dor. Foi muito duro desbravar. E quando eu enxergo agora vocês, aí eu fico muito feliz, assim, de ser protagonista também desse processo, de participar, de estar viva agora, né? Me deixa feliz de estar viva agora. Vocês me deixaram... porque é importante, eu participo dessa história, onde a gente nega que existe só um masculino. Não, existem milhares, e esses masculinos existem. E essa diversidade de masculinos e femininos, né? Precisam existir para que a gente seja pleno, né? Porque a nossa plenitude foi ceifada em nome de um padrão que não serve ao nosso desenvolvimento, não serve a nós, não serve a ninguém, né? Não é porque existe alguém que é beneficiado com isso. Ninguém é beneficiado com isso. E aí, quando você fala da paciência que você tem, né? Eu sou grata pela sua paciência, porque hoje, por exemplo, os movimentos sociais, as pessoas já discutem assim, eu não tenho que ficar ensinando a ninguém, né? Não sei se você já presenciou isso, né? As pessoas já dizem assim, não tá, eu só tenho que existir, eu não tenho que ficar ensinando a ninguém. Mas quando tem pessoas que param para dizer assim, não, tudo bem, eu estou existindo, mas eu, né, infelizmente, nesse momento, eu ainda preciso fazer isso, e aí tomam conta disso, nesse lugar, você muda o mundo. Carol, Vinícius ia falar, né? Depois eu falo. Que eu ia falar, mas eu queria falar uma coisa, mas eu já fiquei confuso, que agora eu já ia pegar o gancho com esse final. Mas, assim, eu entendo esse lugar porque às vezes a gente estando nesses lugares que são cobrados, mudança, né? Tem horas que você faz assim, não queria hoje não. Mas você é confrontado, né? Tipo, porque você é agredido. Então, assim, quando eu digo que eu fico muito orgulhoso e feliz quando eu vejo minha mãe assumindo esse lugar na trincheira, é porque, assim, não é uma coisa que precisa ser só minha. Esses pais também, assim, não é a gente que precisa estar na roda levantando a bandeira o tempo inteiro, né? É uma sensação
tão gostosa quando a gente vê pessoas, quando eu vejo meu irmão, que é um homem hétero, quando eu vejo minha mãe, sabe, assim, pessoas próximas entrando em conflito para poder... porque às vezes é um pouco... a gente vai aprendendo a falar duramente com amor, mas tem horas também que a gente é mal interpretado, e assim, fica nesse lugar do... Então, assim, eu vou continuar porque é meu jeito, afetuoso, meio arianjo, duro e afetuoso, bruto e afetuoso, mas é de uma satisfação tão grande quando a gente começa a ver também quem está em torno da gente e abraçando essas causas, porque isso amplia, né? É um respiro também, assim. Se a gente pensar num momento de necessidade de confrontar, assim, quando não é você, quando é quem está do seu lado que vai lá e você faz, opa, conduz aí dessa vez, porque hoje eu estou cansado. É muito gostoso. Então deixa eu só, porque senão a gente vai continuar aqui, a gente precisa fechar. O que eu ia falar era exatamente isso. Quando você falou dessa pedra, Carol, que vai caindo, vai fazendo ondinha, os grupos, eles são pequenos. Mas, assim, eu digo, gente, eu tenho percebido, o que a gente tem tratado, trabalhado ali, não fica só mais ali, isso vai sendo. E aí uma mãe revelou, ela era professora aposentada, e ela disse, meu Deus, como eu queria ter passado por um grupo desse, enquanto eu ainda estava em sala de aula. Aí eu falei para ela, Lúcia, a sua sala de aula agora é o mundo, não vai mais estar restrito, né, às paredes da escola, né? Vá. E aí eu vejo que pessoas que não têm absolutamente ninguém LGBT na família e tal, mas que têm me acompanhado, cada hora eu recebo, sai uma notícia, me manda, não sei o quê. Então, assim, a gente vai criando essa corrente, sabe? Uma teia que vai sendo tecida, e isso é extremamente gratificante. Então, essa pedra, ela já está aí, ó, as ondinhas, eu não sei nem mais onde elas estão atingidas, sabe? E isso é que é bacana. Eu lembrei da coisa que eu ia falar e que eu esqueci, que... aí a gente vai ficar aqui para sempre, né? Mas que você falou, vamos derrubar o patriarcado, é que uma coisa que eu sempre fiz nos debates pós-espetáculo era sempre trazer as pessoas que estão no lugar mais padrão, né? Homem, cis, hétero. Eu devolvia as perguntas, muitas vezes que eles me faziam, eu devolvia para eles, né? Tipo assim, quando foi que você descobriu que era gay? Eu faço, quando foi que você descobriu que era hétero? Coisas do tipo, né? Porque, assim, quando a gente está muito inserido no padrão, a gente não reflete nem sobre a nossa própria existência. A gente é confrontado a refletir sobre quem a gente é quando a gente sai do padrão. E isso, por um lado, é muito rico, porque, assim, tem gente que passa pela vida inteira e não olha para si, não olha para a sua experiência. Está sempre reproduzindo o que acha que tem que ser. E é muito doido isso, né? A gente não olhar para si e entender que a nossa experiência... ela legitima quem a gente é. Enfim, a gente pode entrar na discussão de que a gente é influenciado pela cultura, por tudo, mas, assim, a nossa existência, a gente existe, né? A partir do momento que a gente existe, a gente tem que entender, quando você falou das flores, eu não sei nem se era esse o sentido, mas eu achei tão interessante, né? Tipo, não vamos falar da botânica, vamos falar das flores, a experiência de cada um que vai legitimando as existências e essa diversidade. Então, devolver para as outras pessoas era sempre uma provocação que fazia com que a pessoa olhasse para si e talvez eu nunca tenha pensado quando surgiu a minha heterossexualidade, por que eu reproduzo isso, por que eu sou cisgênero, por que eu brinco de tal coisa, principalmente nos homens, né? Que tem uma coisa assim, eu acho que vivem numa caixinha que as mulheres também, mas é a caixinha do homem que gera essa violência em cima de todo mundo, né? Acho que enfim, o lugar da violência eu acho muito bizarro. Porque é o masculino que é colocado, né, nesse lugar do balizador da vida pública, né? Esse balizador da vida pública de como deve ser, né, esse masculino grande e poderoso que precisa garantir que as coisas funcionem, que esteja tudo na ordem. Então, e o feminino nunca foi colocado desse jeito. O feminino foi colocado muito no lugar do emocional. Pode sentir mesmo, né? Você é sensível, sim. Então, a educação do feminino acontece de uma maneira que autoriza que ela tenha uma compreensão mais tranquila ou menos dolorosa do que o masculino. Mas isso não significa que a gente não está atravessado pelos dois, né? Tipo assim,
muitas mulheres estão tão lapidadas, né, nesse patriarcado, desse masculino único, desse masculino... E também no feminino Y, né, que tem que ser assim, o feminino é isso, o feminino é o que... Se tem alguém nesse mundo que subverte a ordem, é o feminino, porque porque a própria história de Adão e Eva já traz isso botado. Né? Quem foi que mostrou a maçã lá do pecado para o masculino? Foi Eva. Então, assim. Nem isso, nem essa responsabilidade Adão assume, né, bicho? Porra! Então já está meio criado. Isso, assim, olha, eu acho que depois dessa entrevista nós seríamos expurgados na face da terra. Não, deixa eu então fazer a minha fala de despedida, Carol, fazendo o que eu acho que é muito importante de resumo de tudo isso, que são muitas infinitas coisas. Eu acho que essa nossa fala final traz uma coisa que é fundamental para pontos. A pontos diversos existe porque exatamente é isso, são todos os pontos diversos. A gente quer a gente quer uma sociedade que seja inclusiva para todas as pessoas. Então, por muitas vezes nos cobram também, Vinícius, você não sabe disso? Não, eu não sei, isso é muito complexo sobre cada uma das coisas. Vamos chamar quem vive isso para falar sobre isso. Mas você não sabe? Não. Assim como essa questão que eu trouxe agora, a gente descobriu um aspecto. E outra perspectiva é que existe... cada existência tem uma importância no papel que cada um escolhe exercer. Então, é importante essa militância mais combativa, é importante a gente atuar de uma maneira mais didática, é importante que cada um se expresse do lugar que se sinta mais confortável. Sim. E antes da gente perguntar para as pessoas o que você faz para mudar o mundo, a gente pergunta de que lugar. Né? Então, vem acompanhado, embora o modo seja isso. Então, é importante que cada existência se represente da melhor maneira com que ela tenha para existir, para transformar e repercutir nas outras vidas. Então, a Pontos Diversos é isso. Fico muito honrada, muito grata por vocês já fazerem parte da Pontos Diversos, enquanto instituição, enquanto projeto coletivo, e me sinto honrada enquanto pessoa, primeiro por dividir minha vida pessoal e profissional com Carol aqui, minha grande companheira, e todas as pessoas que fundaram a Pontos, que eu vou... No primeiro dia tinham 18, mas isso cresceu para uma família enorme, e de vocês agora que estão chegando enquanto pessoas que eu tenho o privilégio e prazer de ter conhecido um pouquinho, e espero depois conhecer muito mais. Então, muito, muito grata, e, enfim, a emoção sempre me toma, eu talvez fale menos do que Carol, né, de expressar essa emoção, e até porque a emoção me representa o tempo todo. Então, muito, muito grata. Com o coração aqui transbordando, eu me despeço dessa nossa entrevista e abrindo porta para muitas outras. Eu que agradeço também, gente. Muito bom estar com vocês e poder falar disso. E vamos seguindo, porque tem muito mais. Essa estrada é longa, mas a gente já está nela. Né? Eu quero também agradecer a vocês imensamente. Dizer que cada encontro desse completa, né, a nossa perspectiva de que nós precisamos uns dos outros para pensar em uma consciência única, né, essa coisa de mais consciente, de ser autoconsciente. E sem isso, acho que sem as pessoas a gente não consegue alcançar isso. E aí eu entendo cada vez mais que eu conheço a diversidade de duas coisas importantes, né? Sozinho, não existe projeto humano que seja solitário. Todo projeto humano é coletivo. E outra coisa que é uma coisa que a gente considera muito na Pontos para fazer os nossos trabalhos. E a outra coisa que eu consigo compreender é que eu sou porque vocês são. Sem vocês eu não sou. Então eu fico muito... Isso é muito, muito forte a cada entrevista dessa, por exemplo. Pode parecer uma frase muito clichê, inclusive, porque eu acho que está até pessoas falando sobre isso muito, mas não é uma frase. Então, agora eu sinto isso, eu estou sentindo isso. Eu estou revelando uma sensação. E aí, aproveitando essa fala do que a gente está recomendando, eu quero recomendar muito, assim, a que a gente procure conhecer as coisas, porque o conhecimento liberta a gente, né? Então, a gente precisa conhecer para que a gente possa se posicionar no mundo com mais consciência. Essa é a proposta do
o Clube da Diversidade, que é esse serviço que a gente está oferecendo, que é uma das apostas da Pontos, assim, para a sustentabilidade da organização mesmo. Mas, além disso, a gente acredita muito, né, no conteúdo que a gente está produzindo, nessa esfera de produzir conhecimento, no sentido de dizer, olha, tem alguma coisa que estrutura o que você pensa. Você não pensa assim aleatoriamente, né? Existe uma forma de você pensar sobre isso, que pode ser diferente também. O clube é um pouco isso. E a jornada da diversidade é justamente esse lugar onde a gente propõe isso, né? Vamos junto, ó. Tenha vergonha, não. Assumir aqui que o nível precisa aumentar de consciência e vamos conhecer o que é necessário conhecer para que esse nível se eleve e que eu possa olhar para o outro sem enfrentar os meus próprios monstros, né? Porque aí eu enfrento meus próprios monstros comigo mesmo. Não preciso fazer isso no outro. E aí é nisso. Vou agradecer, fechando aqui com vocês e dizendo que muito obrigada. Só gratidão mesmo de a gente ter se encontrado. Esse encontro é maravilhoso. Prazer, gente. Foi ótimo. Obrigado. Muito legal. Obrigada também. Então, até a próxima entrevista. Até.